Muita gente acha que organizar a vida é coisa de começo de ano, mas pra mim não funciona assim. Eu entendi que se eu não começo agora, eu sempre vou ficar criando desculpas pra começar mês que vem, ano que vem, eu sempre vou deixar pra depois. E é por isso que as pessoas sempre conectam planejamento e organização a início de ano. Eles pensam que vai mudar tudo em um piscar de olhos e que você vai simplesmente conseguir mudar a sua rotina inteira. Quando eu falo de organização pra 2026, eu falo de hábitos que eu quero cultivar pra conseguir alcançar os meus objetivos. Os hábitos que me deixam mais próximo daquela pessoa que eu quero me tornar. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que tá sendo o planejamento e a organização da minha rotina para alcançar os meus objetivos, os meus hábitos essenciais e aquilo que eu decidi não priorizar. Meu nome é Poliana Braga e aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir. Bom, então vamos começar com o básico. Quando a gente fala de planejamento, vem uma imagem na nossa cabeça de um planner todo decorado, cheio de frufru, cheio de anotações. Mas esse é literalmente o oposto que a gente deve imaginar, porque quanto mais anotações tiver ali, menos coisa você vai conseguir fazer, sabe? Quanto mais informação, mais dispersa a sua rotina vai estar. A sua organização e a sua rotina devem estar conectadas com os seus objetivos. O que isso quer dizer? Se você tem um objetivo muito claro na sua cabeça, a sua rotina tem que estar de acordo com isso. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser correr uma maratona esse ano, não faz sentido para você que a minha rotina ela precisa ter diariamente treinos de corrida, uma alimentação que vai me ajudar ali a executar esses treinos da melhor forma possível. Eu preciso de um treinador para me ajudar. Eu preciso fazer liberação para conseguir recuperar os músculos. Então você entende que tem várias coisas ali, vários hábitos que precisam estar na minha rotina por causa desse objetivo. Então, se eles não estiverem na minha rotina, como que eu vou alcançar esse grande objetivo que eu estipulei para o ano? Então, tudo que você faz no seu dia a dia tem que estar conectado para alguma coisa. Outro exemplo muito básico. Você estuda para fazer provas. Por quê? Porque você precisa passar de ano, porque você precisa terminar a escola ou a faculdade. Então, por que você tem que estudar todos os dias? Por que você tem que ir para a aula? Simplesmente porque o objetivo é acabar a escola, é acabar a faculdade. Então, por que as outras coisas que estão na sua rotina também não possuem essa conexão com as suas metas? Que adianta você ter um planner todo decorado, um Google Agenda todo bonitinho, um caderno cheio de anotações se você nem sabe para qual direção você está indo? O que eu quero te passar nesse vídeo? Eu preciso que você entenda que toda a sua organização, todo o seu planejamento, toda a sua rotina precisa estar conectada com seus objetivos. Então, a minha rotina de agora não é a mesma rotina que eu tinha no passado, que eu tinha no retrasado. Por quê? Porque cada ano a gente vai ter metas diferentes. Então, vocês me acompanharam quando eu estava na faculdade, gente. O meu objetivo era me formar. Então, eu deixei várias outras coisas de lado, porque a gente não consegue carregar todos os pratinhos. Tem coisas que a gente vai ter que priorizar e focar, e tem coisas que não. Então, a gente vai deixar outros pratinhos caírem no chão, porque simplesmente não dá pra fazer tudo. Você não consegue ser uma pessoa super multitarefa que vai focar nisso, nisso, nisso. Se você tem um objetivo e você se dedica para aquilo, é muito mais fácil você alcançar ele. E outra coisa que a gente não pode deixar de lado é que tudo aquilo que a gente faz bem feito vai dar certo. Então você fazer o básico bem feito já vai ajudar assim 90%. O que é o básico bem feito? Você dormir bem, você se alimentar bem, você treinar aí pelo menos 3 vezes na semana. São coisas básicas do ser humano, sabe? Que a gente precisa cultivar para conseguir ter uma boa rotina, uma saúde, um bem-estar, tudo isso está conectado. Poliana, mas eu não sei quais são os meus objetivos. Calma que você vai saber sim. Como que eu estipulo os meus objetivos pro ano? Bom, essa é uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade antigamente, porque quando eu ia fazer o meu planejamento do ano, era aquela empolgação de colocar várias metas, várias coisas que eu queria fazer, vários hábitos, então era algo tipo, vou treinar todos os dias, eu vou ler 50 livros no ano, eu vou acordar 5 horas da manhã todos os dias, sabe? Eram coisas assim que do nada eu ia mudar tudo isso. E nada que a gente quer mudar de um dia pra noite vai dar certo. Então, como que eu estipulo hoje em dia os meus objetivos? Antigamente era um caos, então eu não conseguia saber qual objetivo que eu realmente ia focar. Agora, eu analiso toda a minha vida e vejo o que eu preciso me dedicar um pouco mais. Vou dar vários exemplos aqui pra vocês. Igual eu falei da faculdade. O objetivo do meu ano passado era me formar. Então, no primeiro semestre de 2025, eu fiquei bem focada em fazer o meu TCC,
me dediquei pra isso, sabe? Pra não ter nenhum erro. Imagina, meu Deus do céu, se eu tivesse que repetir o semestre. Nunca na minha vida. Então eu queria muito já ter o meu diploma para conseguir seguir para os outros objetivos. Então esse era um dos grandes objetivos do ano. Eu também tinha como objetivo a corrida, então eu queria muito evoluir, eu adorava o esporte, então eu queria cultivar ele várias vezes durante a semana. E acabava que eu deixava um pouco a musculação de lado. Já esse ano, não, esse ano mudou. Eu estou focada na musculação e eu deixei a corrida de lado, porque não dá pra você fazer tudo super bem feito. Dá sim pra você equilibrar todos, mas você entende que nenhum dos dois vai ser, assim, o seu máximo, porque você vai estar dividindo o seu esforço em 2 coisas, em 3 coisas, em 4 coisas. E é muito simples pra eu provar pra vocês isso. Quando eu comecei a me dedicar mais na musculação e deixei a corrida de lado, vocês conseguem ver a minha evolução por essa foto aqui. E a minha evolução, na verdade, eu queria focar totalmente na parte estética, eu não estava satisfeita com o meu corpo e eu queria engordar, eu queria ganhar massa, eu queria me sentir mais definida e a corrida estava me atrapalhando com isso, porque o meu metabolismo é muito rápido, então não dava para fazer os dois. E eu foquei na musculação, eu me dediquei, eu deixei um pouco a corrida de lado, por mais que eu amasse, eu não parei 100%, mas eu deixei um pouco de lado e eu consegui chegar aí, não tô ainda 100% satisfeita, mas já cheguei a um corpo que eu fico muito mais feliz ao olhar no espelho. E igual eu estou falando pra vocês, tudo vai depender de como que tá a sua vida, de quais são os seus objetivos. Então o seu planejamento e a sua organização vão estar conectadas com isso. Não adianta você simplesmente escrever um monte de metas e fazer coisas que não tem nada a ver com essas metas. Ok, mas como que a gente vai escolher o que priorizar e o que não priorizar? É basicamente nesse mesmo sentido. Tem coisas no nosso dia a dia que não vão fazer tanto sentido para alcançar essas metas. Então, às vezes para mim faz muito sentido acordar às 5 horas da manhã, mas para você não. Por quê? Porque você vai dormir mais tarde, porque você tem faculdade até mais tarde. Quando eu estava na faculdade, eu não conseguia acordar cedo, porque eu chegava em casa 11 horas por aí, até eu dormir, até eu cair no sono realmente. Então, era uma coisa diferente, uma rotina diferente. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda estão na faculdade, então a rotina de quem tá na faculdade é muito diferente, porque ou você acorda super cedo e você fica cansado, depois você tem que trabalhar, ou então você vai pra faculdade 7 horas da noite, chega 11 horas da noite em casa, então não dá pra você ter uma rotina parecida com a minha, porque hoje eu estou em outra realidade. Hoje eu já sou formada, eu consigo montar a minha rotina de acordo com o que eu preciso, porque eu trabalho de casa, eu trabalho com internet, então eu consigo organizar minha rotina, então você não pode se comparar de jeito nenhum. Você não pode pegar a rotina de alguém e colocar na sua vida, porque isso não vai dar certo, isso só vai te frustrar e te atrasar nesse processo aí para alcançar as suas metas. Se você entrou nesse vídeo procurando uma solução para a sua vida, para você ter um 2026 perfeito e realizar todos os seus sonhos, sinto muito, gente, mas eu não vou te dar essa solução. Até porque isso é muito pessoal de cada um aqui. O que funciona para mim pode não funcionar para você e pode funcionar também para outra pessoa. Cada um tem que montar a sua estratégia. Se você é uma pessoa diabética, com certeza a sua alimentação vai ser diferente da minha, que eu não sou diabética. Se você tem um problema na coluna, o seu treino vai ser diferente do meu treino, que não tem o problema na coluna. Se eu tenho muita facilidade para emagrecer e perder peso, meu metabolismo é super rápido, a minha dieta vai ter muito mais comida do que a sua, que talvez o seu metabolismo não seja rápido. E é por isso que tantas pessoas se frustram e ficam com a cabeça maluca de tanto se comparar com a internet, porque às vezes você segue um influencer e ele posta ali a rotina dele, a alimentação dele, os treinos dele, mas é uma realidade totalmente diferente da sua. E não é que a pessoa esteja forçando, mentindo, querendo ser perfeita, não, é só porque às vezes a realidade daquela pessoa, a rotina daquela pessoa, o comportamento dela é diferente do seu. E você acaba se comparando. E a comparação é o nosso maior inimigo, é a principal coisa que nós deveríamos excluir da nossa vida. Então a gente deveria, assim, cortar, nunca mais se comparar, mas eu sei que é difícil, porque eu mesma me comparo às vezes, eu vejo algumas pessoas, eu falo, nossa, queria ser assim, nossa, se eu fosse assim, se eu tivesse isso. E isso não é uma coisa saudável, sabe? Então você não pode ficar cultivando isso no seu dia a dia. E falando um pouco sobre como estou me organizando e me planejando. Meu planner, que vocês já sabem que eu já mostrei, é esse aqui da Studs, com essa capa maravilhosa. E eu basicamente uso, gente, apenas o planner e o Google Agenda aqui no computador. No meu planner, eu anoto tudo que eu preciso fazer no dia, na semana, no mês. E no Google Agenda, eu tenho a minha rotina estruturada com horários para seguir. Então, o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou treinar, o horário que eu vou
fazer uma pausa para tomar café. Tenho toda a minha rotina ali, todos os compromissos. É basicamente assim que eu me planejo. E o que tem na minha rotina é tudo aqui que eu falei no vídeo pra vocês. O que tá na construção da minha rotina, no meu dia a dia, os meus hábitos que eu cultivo, eles têm a ver com o que eu quero alcançar esse ano. Então, se eu separei um tempo maior para leitura, significa que eu quero me dedicar um pouco mais nos estudos, pra, enfim, melhorar o meu conhecimento, adquirir mais conhecimento esse ano. Se eu separo um tempo maior para treinar, significa que eu estou focando bastante na atividade física, que eu quero melhorar esse hábito da minha vida. Então, quando você for montar a sua rotina, você vai pensar nisso. O que você quer que seja prioridade na sua vida esse ano? Ou então, o que precisa ser prioridade? Porque nem sempre é o que a gente quer, igual eu falei, se você estiver na escola, na faculdade. Infelizmente, nós temos que reservar um tempão do nosso dia a dia para ir para a faculdade, para ir para a escola, para estudar. E acaba que as outras coisas ficam um pouco de lado. Mas isso é algo temporário. Você não pode pensar também que, nossa, é o fim do mundo, porque tudo passa. Então, todos esses momentos que você está vivendo vão passar algum momento. É só você olhar para trás. Todas as coisas que você pensava que eram chatas e elas já se foram, já passaram. Hoje em dia você tem outra rotina. Quando eu estava na faculdade, eu pensava muito em trancar o meu curso justamente por causa que eu chegava muito tarde em casa, eu ia dormir super tarde e eu, assim, abominava isso, porque eu sou a pessoa que gosta de acordar cedo, então era muito ruim ter que dormir meia-noite tanto, acordar mais tarde, parecia que o meu dia não rendia, parecia que eu não conseguia fazer tudo que eu queria, e eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais essa rotina, eu queria ter tal rotina, eu assistia vídeos de pessoas postando a rotina delas, e eu falava, queria ter uma rotina assim. Só que chegou um ponto que eu entendi que quanto mais eu fizesse isso, mais eu ia ficar incomodada com a vida que eu estava tendo, sendo que eu deveria ser grata por tudo que eu estava vivendo. Poxa, eu tava estudando, eu tava indo pra faculdade, eu tive essa oportunidade, sabe? Então por que eu não ia aproveitar? Claro que não era o melhor cenário pra mim, de ter que dormir tarde, eu ficava cansada, tinha que estudar, tinha que trabalhar, mas era o meu cenário atual, então o que eu tinha que fazer era aceitar e fazer dele o melhor possível, aproveitar o máximo. E eu confesso pra vocês que hoje em dia eu tenho um pouco de saudade da rotina que eu tinha. A gente sente saudade de escola, de alguma outra coisa que você fazia. Eu, por exemplo, já fiz aula de dança e eu tenho muita saudade. Então, às vezes, no momento que você tá vivendo, você acha ruim, mas depois você vai ter saudade, sabe? Você vai ter aproveitado isso da melhor forma. O que pode ser essencial pra mim pode não ser essencial pra você. E isso é o que você mais deve lembrar todos os dias, porque você não pode se comparar. A minha vida é diferente da sua. Todos os vídeos que eu posto aqui de rotina, eu peço, não se comparem, eu estou postando para inspirar vocês, para motivar, para ajudar vocês a construir a própria rotina de vocês e não simplesmente copiar a minha rotina e fazer igual. Então, se você quer ter um ótimo 2026, lembre-se disso. Não fica se comparando e não deixa para depois, não deixa para segunda, para o mês que vem, para o ano que vem. O seu planejamento não tem nada a ver com o começo de ano, você vai se organizar ao decorrer que for necessário. Porque às vezes você já alcançou uma das metas e agora você pode mudar a sua estratégia, mas lembre-se sempre de não deixar para depois, de não ficar adiando essas oportunidades. Tenha um caminho para você seguir, uma direção, uma rotina que seja bem claro, sabe? Para você alcançar realmente os seus objetivos, porque senão qual o sentido de estar aqui se dedicando todos os dias, qual o sentido de acordar cedo, de estudar, de treinar, de se alimentar bem? É para alcançar um objetivo. Quando você tem um plano, fica muito mais fácil de você seguir e manter ele. Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aí seu comentário, me segue nas redes sociais. Um beijo e até o próximo.